Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, começa agora o Câmara na Comunidade. Aqui você conhece pessoas e instituições que fazem a diferença na vida da cidade. Hoje eu converso com o pessoal do Construindo Conhecimento, o Walter Freire Roberto, que é professor do projeto, e o Éder Paulo Xavier, que é diretor. Para a gente começar, eu sempre pergunto para quem está aqui, o que é o projeto, gente? O que é o Construindo Conhecimento? Fique à vontade. O projeto Construindo Conhecimento, ele nasceu depois de nós observarmos que há um caminho onde pode-se conduzir o conhecimento através de um estímulo, né? Então, o próprio nome do projeto já diz, né? Construindo o conhecimento, quer dizer, de que maneira o conhecimento se constrói. Então, é através da reflexão, né? Através da compreensão das coisas que acontecem em sua volta. E nós encontramos na música um estímulo para isso, né? Porque a música, desde das épocas antigas, ela já foi utilizada como instrumento pedagógico, tá? E num determinado momento isso deixou de existir nas escolas, né? E substituiu então a música. Antigamente nos anos 60, até o final dos anos 60, era o canto orfeônico nas escolas, né? E houve uma lei então que tirou isso e entrou o trabalho das artes, tá? Mas até um determinado momento existia nas escolas, como processo curricular, né, a música como uma dos materiais pedagógicos utilizados, né? Ô Walter, e onde vocês estão? O que vocês oferecem para essa população que chega até vocês? Tá, hoje nós estamos situados no Eco Santo Antônio, né, no bairro Santo Antônio. É um espaço da prefeitura, onde cedeu ali um local para a gente trabalhar. Aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Nós temos professores, né, são 2 professores de música e 3 professores da área pedagógica, porque esse trabalho, para alcançar isso que o nome convida, né, o conhecimento, precisa ter uma associação entre a música e a pedagogia, tá? Se o nosso projeto fosse só musical, ele perderia o sentido, né, pedagógico. Então, por isso que a gente coloca a música e eu, como professor, e a Dulce e o Éder, e o Neto, né? Neto. Nós desenvolvemos a parte pedagógica. O que é a parte pedagógica? Não é uma escola tradicional, com matéria, com atividades, né? Porque isso a criança já tem na escola tradicional. Nós trabalhamos com filmes, reflexão sobre o filme, tá? Hoje estamos montando um coral com as crianças. Olha que bacana. Tá? Esse coral, ele tem objetivo pedagógico, porque ele não tem a função de formar cantores, né? A gente chama de coral pedagógico por isso, porque a criança tem a oportunidade de refletir sobre a música que ela canta. O que a gente percebe hoje, as músicas fazendo sucesso, mas se for observar o conteúdo da música, ela não faria sucesso algum, se fosse pensar no que a música está dizendo, né? Então a gente percebe que as crianças têm um celular, elas acabam ficando assim entusiasmadas com músicas que têm somente ritmo, mas não tem conteúdo nenhum. Então o coral, antes da criança aprender a música, a gente estuda a música, a intenção do autor, o que está nas entrelinhas daquela canção, daquela letra, né? E a gente toca várias vezes, explica várias vezes, até a criança entender. Aí ela começa a cantar aquilo que ela entende o que está cantando, né? Então, essa parte a gente não se preocupa se está cantando afinado ou desafinado, né? A nossa afinação, ela está na criança saber o que está cantando, é isso, né? Sim. E quer falar alguma coisa, Éder, dessas Fica à vontade. E assim, vocês viram a necessidade do bairro, de onde que surgiu a ideia de juntar esses professores, de juntar essas crianças para cantar ou para tocar um instrumento? De onde surgiu a necessidade? A necessidade foi essa, né? A gente, eu sempre trabalhei com criança, né? Desde os 20 e poucos anos eu trabalho como voluntário, né? Em projetos sociais. Desde os anos 90 eu tenho essa dedicação. E eu buscava uma forma prazerosa da criança aprender, né? E a gente tinha que encontrar algo que estimulasse o desenvolvimento da criança e que fosse
é cientificamente comprovado. Entendi. Né? Então eu busquei na música, eu estudei a música, né? Fui pesquisar, fui estudar pedagogia por causa do projeto. Ah, eu como você começou a voluntário, estudar por causa do projeto. por causa do projeto. Eu voltei para a faculdade depois de 50 anos, para você ter uma ideia. Eu voltei a fazer faculdade, né? Estudei pedagogia, inclusive o meu TCC, ele é sobre a música como processo de aprendizado, né? E aí eu fui descobrindo na história, né, de pesquisas, por exemplo, na Alemanha foi feita uma pesquisa em 500 escolas do Jardim da Infância, por 2 médicos, né, pesquisadores e um grupo de pessoas ligadas à saúde. Foram pesquisadas 500 escolas do Jardim da Infância. Nessa pesquisa chegou o seguinte resultado, que 88% dessas crianças que estudavam no Jardim da Infância e que tinham a música como processo pedagógico, 88% delas conseguiam chegar à próxima fase da escolaridade sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Mas pode falar assim, mas todo Jardim da Infância, toda a escola infantil, as crianças cantam, né? E realmente cantam mesmo, mas como uma rotina. Simples cumprimento de rotina. Agora, as escolas que pegavam, transformaram essa rotina num pensamento pedagógico, concluiu-se o quê? Concluiu-se que nessas escolas onde as crianças cantam, mas com função pedagógica, 88% delas têm essa facilidade de entrar nas fases seguintes da escola. Em contrapartida, as escolas infantil que têm a música apenas como rotina, apenas 44% das crianças conseguem passar sem nenhum obstáculo, sem nenhum constrangimento. Éder, eu quero saber de você, então, qual que é a estrutura que vocês têm? Quantos alunos vocês têm lá? Bom, atualmente nós estamos com 38 crianças, na faixa etária de 6 anos até os 20, 21 anos. Tá? Geralmente, quando essas crianças chegam até nós, hoje principalmente, elas são trazidas pelos próprios alunos que estão ali. Eles vêm, participam, gostam, convidam o amiguinho vem. Aí é feito sempre um cadastro, tá? É participado através dos pais. Os pais têm que assinar. É como se fosse uma matrícula numa escola municipal ou estadual. Sem custo nenhum. Sem custo nenhum. E nós temos para essas crianças, fora as aulas de violino, nós doamos um café da manhã, que é às 8h30, que a gente começa as aulas, né? Então, antes, às 8 horas, recebem um café da manhã, que é tudo custo do pessoal que nos auxilia, tá? E às 10h30 da manhã também tem um outro café da manhã, que é o lanche deles, que eles vão se alimentar. De barriga vazia ninguém faz música, né? Não, não fica. E a parte mais gostosa, não é só a música, mas principalmente o lanche, para eles é uma alegria. E cada sábado é uma pessoa que nos auxilia. Então, nós temos vários contatos. Eu preciso de socorro, eu ligo para um, ligo para outro, e aquele sempre que pode me ajudar é o que a gente corre atrás. Tá. Então, basicamente, o projeto hoje ele é mantido por voluntários. Nós temos o professor Walter, nós temos a professora Dulce e o professor Neto Silvério, que são voluntários. Temos eu como diretor, a minha esposa como diretora, que é a Edna, não tinha falado o nome dela, tá? Basicamente, somos voluntários. E nós temos os professores de violino, que é o João Ramalho e o Pio. São 2 professores que aí já são pagos também com um custo de um pessoal que nos auxilia para estar ajudando a custear esses professores. Sim. E aí eles dão aula de música, mas também o Walter aí entra com a questão A pedagógica. aula pedagógica. Então, os professores, basicamente, qual que é a intenção? Eles começam com os pequenininhos auxiliando para chegarem até a orquestra, que é hoje onde nós estamos, que hoje já está com um sistema da música um pouco mais elevado, um pouco mais forte, e cada sábado é algo diferente para eles. É um conhecimento, é uma atividade que faz eles pensarem um pouco mais e aprenderem a ouvir a música. Tá, você está falando pequenininhos, mas com que idade que as crianças começam lá com A vocês? partir dos 6 anos. Isso, e até quando? Até os 21, 22, mas se chegar uma pessoa com uma necessidade especial lá que queira, com 24, 25 anos, nós vamos atender também. Vocês aceitam também. Nós aceitamos também. E aí quando a criança chega lá com 6 anos pequenininha, ela já começa a aprender a música, o instrumento, ou tem um processo? Ela já vai basicamente para passar pelo professor João, que direciona o que essa criança vai começar a fazer. Então, basicamente, ela vai conhecer o violino e como pegar no arco, como fazer, como segurar o violino
até ela conseguir um pouco mais para frente, através das aulas, tocar realmente esse instrumento. Tá, então vocês têm crianças e adolescentes em vários níveis musicais ali. Temos Tá, e vários aí níveis. vocês dividem isso em classe ou vai todo mundo, um aprende com o outro? Nós temos 3 aulas de violino aos sábados. Então, a primeira aula da manhã, das 8h30, são as crianças iniciantes. São aquelas crianças, muitos iniciantes, mas muitos que estão ali faz tempo, mas eles não estão prontos para ir para a orquestra ainda. Porque demora até a criança conseguir entender que ela tem que estudar aquilo ali, para ela poder crescer um pouco mais na música. Porque não adianta ela ir lá só no sábado e pegar o violino e achar que vai sair cantando, tocando. Não, inclusive nós disponibilizamos os instrumentos para alguns alunos que estão um pouco mais adiantados. O que acontece? Eles levam para casa. E a nossa esperança sempre é que eles estudem em casa. Né? Aí nós já não sabemos se eles estudam. Vocês esperam que sim, né? Esperamos que sim. A nossa vontade sempre é essa, que eles estudem em casa. Sim. E nós temos a parte da orquestra, que já são os meninos e as meninas que já estão com um pouco mais de idade e um pouco mais de aprendizado. Aí é a parte, acho que mais linda, é a parte da orquestra, que a hora que eles estão realmente tocando, nos emociona. Nós já vamos entrar nesse... conversando com o pessoal do Construindo Conhecimento. Eu estou com Walter Freire Roberto, que é professor do projeto, e com Éder Paulo Xavier, que é diretor. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Você não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Câmara na Comunidade. Hoje eu converso com o pessoal do Construindo Conhecimento. Quem está aqui comigo no estúdio é o Walter Freire Roberto, professor do projeto, e o Éder Paulo Xavier, que é diretor desse projeto. A gente encerrou o outro bloco falando sobre a questão das crianças que chegam e começam a aprender, e o Walter ficou aqui ansioso para dizer como funciona esse projeto. Não é só a criança chegar e pegar um instrumento, né, Walter? O que está envolvido nisso tudo? O primeiro passo é a criança aprender a lidar com a concentração, porque o violino é um instrumento que exige habilidade. Depois que a criança aprende, aí fica mais fácil ela lidar, ela pode tocar, né? Mas exige uma concentração em segurar o violino, a postura, tá? O que a gente percebe nessas crianças, que depois de um certo período, né, que ela já está aprendendo a lidar com essa concentração, outras atividades funcionais acabam se desenvolvendo naturalmente. Tá? Então, a criança, sem perceber, ela começa a subir de nível na concentração, suas notas melhoram na escola, né? Aquilo que ela não sabia fazer, porque ela ia movida só pelo instinto da infância, né? De brincar, de se movimentar, ela aprende a se concentrar, a prestar atenção, né? A olhar o professor. Tá? Então, isso é desenvolvido bem lentamente para a criança, para que ela consiga mesmo segurar o instrumento e conseguir soar as primeiras notas musicais. Tá? Outra parte importante que se desenvolve no projeto também é a alegria em aprender. Tá? Teve um educador tcheco, Comenius, ele disse assim: tudo que dá alegria em aprender, a memória auxilia. Então a gente procura desenvolver um ambiente alegre também. Tá? Porque você fala assim, pô, mas a criança tem que se concentrar. Qual que é criança que consegue ficar parada? Sem contar que um ambiente de música que não seja alegre também, né? A gente faz isso, tá? Então, uma coisa que o Éder vai confirmar com a gente é quando tem um feriado prolongado, por exemplo, as crianças não querem emendar o feriado, né? Uma vez fizemos uma pesquisa, não, vai ter feriado que nem um feriado que esteja próximo, né? A maioria vota em vir para a escola. Né? Porque lá eles encontram um ambiente agradável mesmo, e isso é a nossa entrada é essa, a criança ser bem recebida, ser bem acolhida, e nós também temos assim, foi acontecendo naturalmente de se misturar as questões sociais.
tá? Então, sim, porque vocês estão inseridos em um bairro que tem ali as suas necessidades e também crianças em situação de risco. Eu acredito que vocês recebam essas crianças Recebemos também, crianças né? assim, tá? Só que a hora que elas se misturam, isso para ela não tem diferença nenhuma. Então a criança pobre, a criança rica, as duas brincam, as duas se divertem e a gente percebe que elas não percebem essa diferença entre elas, né? Elas são alegres, elas ficam felizes, tá? E a música oferece essa oportunidade de fazer essa união social, Sim. tá? Sem que seja uma coisa maçante ou algo obrigatório, tá? Essa parte, quando a criança chega, que nós chamamos de abordagem ecológica, né? É quando você observa o comportamento da criança, mas você precisa analisar de onde a criança veio, tá? Então, nós temos crianças, por exemplo, que vêm de contexto social, envolvido drogas, envolvido diversas condições aí que chama de tristeza mesmo, né? Que dificilmente a criança se desenvolveria ali naquele local. E quando ela chega para nós, a gente percebe que quando ela começa a tocar o instrumento, isso para ela vai sendo trabalhado, ela mesma vai lidando com isso. Também, né? A autoestima vale muito. Então, os complexos que ela tem, a dificuldade que ela tem, ela consegue minimizar com a música. A gente está falando de música e de pedagogia. Vocês conseguem perceber nessas crianças que conforme elas vão entrando, como você disse, naquela coisa do conhecimento, da aprendizagem, reflete também no comportamento delas? Sim, bastante. De que maneira, Emily? Olha, vou só citar um exemplo que o Walter estava falando, quando elas pegam, por exemplo, um violino pela primeira vez, é uma alegria, é um diferenciado. Muitas vezes uma criança nem viu aquilo ali, ela está vindo pela primeira vez. Então nós temos, assim, por exemplo, crianças que levam o instrumento para casa para poder estudar um pouco mais. E as crianças, muitas que não levam, o que elas fazem? Elas ficam, tio, quando eu posso levar o instrumento? Tio, quando você vai liberar o instrumento? Elas ficam naquela agonia de levar. E muitas vezes, aconteceu recentemente, de a gente deixar uma criança levar, porque ela ficava muito em cima. E ela levou. Ansiosa. E o carinho que ela tem com aquele instrumento é algo fantástico. Ele gruda no instrumento, e muitas vezes eu tenho que falar para ele, deixa o instrumento comigo, você vai lá tomar o lanche e volta. Não, ele está tomando o lanche, o instrumento está na costa dele. Está aqui pendurado, ele fica segurando aquilo. Ele fala, não, filho, deixa aqui, está na mão do tio, depois você vem e pega com o tio. Aí ele vai, come o lanche dele, a hora que ele volta, ele já vem atrás. Cadê meu instrumento? Então, ele criou um carinho por aquilo ali. É um diferenciado para ele, é uma coisa que ele não tem. E nós damos essa oportunidade para uma criança, muitas vezes, que ela é necessitada e ela não tem como custear um instrumento desse, que o valor dele não é baixo. Caro, né? Entendeu? Então, nós auxiliamos esse fator. E a gente vê muitas mudanças nas crianças quando elas começam no projeto. Eu tenho o exemplo do meu filho. Quando ele começou, ele não era aquela vontade toda. Hoje, o diferenciado de um dia acabar o projeto e ele ficar em casa tocando violoncelo, até fiquei surpreso olhando para minha esposa e falei, o diferenciado está aí, porque ele começou a ouvir a música começou a entrar no ouvido, ele começou a entender. E hoje, muitas vezes, quando o violino ou qualquer outro instrumento está desafinado, numa apresentação da orquestra, por exemplo, ele já sabe. Ele já sabe. Aí você está falando de orquestra, vocês estão me falando de orquestra. Então, chega lá o pequenininho, começa a aprender. Vocês formaram uma orquestra com esses alunos? Sim, nós temos hoje uma orquestra com 19 crianças. Tá. E vocês fazem apresentações? Como que funciona? Sim, esse ano nós já fizemos 3 apresentações. Tá? Nós fizemos na Feira de Orquídeas, que teve em Rio Preto. Nós fizemos uma apresentação para os pais também, é algo mais particular. Nós fizemos recentemente uma apresentação no Lar de Betânia, aos sábados também, que é coisa muito bonita de se ver. E como é que é o comportamento dessas crianças quando vocês vão se apresentar? É muito diferenciado. Eles chegarem a primeira vez, eu lembro de uma menina que ela falou assim, pela primeira vez eu estou pisando num teatro. E eles se sentiram as crianças mais importantes do mundo. Esse dia foi um dia diferenciado para nós e para os pais também. Que os pais, muitos deles, entraram pela primeira vez no teatro. E nós fizemos essa apresentação exatamente para os pais. Sim. Hoje, se nós fizéssemos uma apresentação num teatro, já seria aberto ao público, porque hoje eles já tem um gabarito maior, já tem várias músicas que eles ensaiaram, várias peças, como diz o professor. Vocês têm alunos que querem seguir nessa área da música? O objetivo principal não é esse, né? Mas isso vai acontecer de uma forma natural. A própria criança, ela se descobre
o músico que tem dentro dela, né? A nossa função é fazer isso eclodir, tirar de dentro dela as funções que ela tem, as habilidades que ela tem, né? Quando a gente faz com amor, as coisas acontecem de forma natural, né? E o ensino nessa parte não se torna algo maçante, fatigado, sabe? Essa parte que a criança se sente acolhida, ela se sente amada. O Pestalozzi disse que, educador suíço, ele disse que o amor pedagógico é aquele que consegue acender no outro o desejo do bem, o anseio de luz, a vontade de evoluir. Então, é essa parte que a gente se concentra mais. Outra parte também é que não só a inteligência, mas o comportamento da criança é o primeiro sinal que dá. Né? Porque às vezes a criança não está tocando ainda um instrumento com habilidade, mas a parte de concentração que exige o segurar o instrumento, né, já prepara a criança para a fase seguinte, né, da música. E nesse período percebe-se que em casa melhora o comportamento dela. É interessante. E vocês têm contatos com as famílias? Vocês têm algum retorno das famílias? Como que funciona? Sim, nós temos crianças no projeto, aos sábados, que elas vão embora sozinhas. Então, a gente pode liberar eles, principalmente os adolescentes. Mas nós temos adolescentes também que os pais vêm buscar. Então, nós estamos sempre em contatos com eles. A grande maioria, os pequenos, sim, a gente só libera mediante a presença do pai ou de um irmão. Não tem autorização para sair a criança dali. Que não, por exemplo, o pai falou assim, eu vou buscar. Então, quem vai buscar vai ser o pai. Nós temos essa norma lá dentro para a gente não passar susto. Sim. Você já imaginou? 38 crianças, uma criança sai e você fica procurando ela, não acha? Sim. De repente alguém liga, tá comigo, é o pai ou a mãe, aí a direção, no caso eu, não vai gostar disso. Sim. Então por isso que nós temos esse cuidado, especialmente no bairro, especialmente onde nós estamos ali. Mas esse contato que eu pergunto, vocês têm algum retorno da família, uma mãe ou um pai que procura, fala, olha, obrigada? Muitas, não são uma não, são várias. A minha esposa toma mais parte desse fator de estar junto com a família, ela comenta muito, que o pessoal liga para ela, o pessoal manda mensagem, o que a criança fez, o que a criança não fez. Então ela tem esse contato, tem esse agradecimento sim dos pais. Tem alguma história aí que tenha medo? Porque eu acredito que esse trabalho voluntário mexe também com a vida de vocês, tem né? Muitas não histórias. É só a vida das crianças que muda, é a vida de vocês. O que mais muda para vocês nesse contato diário com Eu dou a palavra ao Walter. A gente aprende muito com eles, né? Porque a gente entra no projeto com a nossa história de vida. E a nossa história de vida se mistura com a história da vida deles também, né? Então, assim, dificilmente a gente consegue se afastar do projeto, que parece que falta um pedaço da gente, né? Quando vão entrar em um período de férias, né? A gente não vê a hora de voltar, porque a gente acaba tendo, assim, um contato de afetividade muito grande. A gente percebe que a criança sente a nossa falta, tanto quanto a gente sente a falta delas, tá? Então, nós temos, por exemplo, crianças que chegaram no projeto, no início, e que talvez não seria aceita em qualquer escola, devido ao comportamento, né? Criança que toma remédio, por exemplo, né? Essas Ritalina da vida aí, que é a droga da obediência, né? A gente pode chamar assim, né? Então, quer dizer, tá uma criança muito chamada que faz arte, muito agitada, taca a Ritalina nela que ela vai dormir e você pode fazer o seu serviço tranquilo. A gente percebe que nós tivemos crianças assim, né? E conseguimos naturalmente fazer com que ela se aceitasse, né? E ela entendesse que há um comportamento de vida diferente daquilo que agir somente por instinto. Então essas crianças elas chegaram de uma maneira assim, de um comportamento de rebeldia, de não ficar parada, por exemplo, e hoje ela já consegue. E a gente percebe que essas crianças elas têm um dom que elas trazem já dentro dela. Ela tem um dom, né? E fica fácil a gente descobrir quando a gente dá à criança a oportunidade dela se expressar. A criança aprende quando? Ela aprende quando estão presentes nela determinadas integridades básicas, né? Condições básicas. E são oferecidas a ela oportunidades para desenvolver essas habilidades. Porque às vezes a criança tem uma habilidade e os pais sufocam, né? Eles abafam essa habilidade da criança. A gente já está quase acabando. Eu vou pedir para vocês, quem quiser ajudar, ou quem quiser ser voluntário, ou quem quiser também colaborar, quem procura, como é que faz? As crianças que estiverem interessadas em participar do projeto também podem procurar quem?
procura a gente, pode procurar, eu vou deixar meu telefone, o número do meu telefone. Pode falar. É o 17 991 47 4929. Sim. Vocês podem entrar em contato para ajudar voluntariamente, para fazer visitas, para se precisarem algumas empresas que a gente vá tocar numa festa de confraternização, pode nos chamar também que nós vamos. Legal isso. Não tem problema nenhum, tá? Quem quiser nos auxiliar, seja empresa, seja pessoa física, pode entrar em contato. Só procurar por vocês. Nós estamos abertos, nós somos igual um coração de mãe, estamos abertos para receber, bem Vocês estão receptivos. lá no Eco Santo Antônio, né? No Se Eco alguém Santo quiser Antônio, até lá. todos os sábados das 8 ao meio-dia. Quando eu não estou lá, que é muito difícil, a minha esposa está. Tá joia, então. E os professor Walter e os outros professores que estão junto com a gente sempre. Mas você falou de uma história, eu vou contar só de uma, sim, vamos de lá. uma criancinha. História é ótima. Eu não vou citar nomes, tá? Há tempos atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, estava só eu e minha esposa que nós começamos a pegar a administração disso daí. E uma criança, nós estávamos fechando o semestre, férias de julho. E no último sábado nós fizemos umas festas, tudo, aí na hora de carregar os violinos, eu vinha vindo com um carrinho que eu fiz lá para levar os violinos para minha casa. E uma criancinha, ela veio, passou correndo por mim, ela foi até lá no portão. Aí ela chegou, abraçou a avó dela e voltou correndo. E a avó dela desesperada, o que foi, o que foi? Ela veio correndo, eu abracei e beijei ela, porque ela veio me beijar. Me emociona até hoje isso aí. É o que mais marcou. É uma gratidão, né? Vixe, muito. Vocês são parte da família dessas crianças também. Muito, muito, muito. Meninos, eu quero agradecer muito vocês. Posso... Claro. Não sei se gravou aí, mas eu quero, assim, a gente esqueceu de dizer que o projeto é gratuito. Sim. Tá? As crianças não pagam nada. Se a criança não tem instrumento, nós temos o instrumento, a criança ela vai ter o instrumento dela, com o nome dela, é registrado tudo, o nome da criança. Ela é responsável pelo instrumento, leva para casa para estudar, né, depois de um período que ela aprendeu. E, sim, um recado para os pais é que se tem um filho com dificuldade de aprendizado, tá, matricular numa escola de música. Tá? Isso realmente ajuda muito no desenvolvimento intelectual, na postura, no comportamento e na aprendizagem também. E quem quiser conhecer vocês estão lá. Quem quiser se voluntariar ou Sim. também procurar para o filho, é só procurar o pessoal do Construindo Conhecimento, que esteve aqui comigo hoje. Eu conversei com o Walter Freire Roberto, que é professor do projeto, e com o Éder Paulo Xavier, que é diretor. E se você quiser conhecer, é só ir até lá e procurar também pelo telefone que a gente já divulgou aqui. Esse programa vai estar no ar na nossa programação, mas também nas nossas redes sociais, no nosso Facebook e também no nosso canal no YouTube. E para saber mais sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui, até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.